eu começo a usar a câmera, então eu ligo ela no início e no finalzinho só para a gente discutir alguma questão de aula, para vocês poderem ver melhor o que eu projetei de aula para vocês, tá bom? Nossa, cadê o povo dessa sala? Tem 9 alunos só. Vocês conseguiram ver a nota do AVA? Sim. Não vi. Dá uma olhadinha lá no extrato de nota de vocês, que tá lá já. Bom, eu vou compartilhar minha área de trabalho com vocês, porque eu já percebi de experiência com outras turmas que fica melhor do que carregar a aula. Porque acho que a maioria de vocês assistem a aula do celular, né? Nossa, cadê o povo? Nossa, sala tem 25 alunos, vocês estão em 10. Bom, eu vou iniciar, tá? Aí é o seguinte, vocês já tiveram esse modelo de aula com algum outro professor? Oi, Dani, bom dia. Já tivemos, sim. Oi, Fê, bom dia. Ah, então beleza. Porque o que acontece, como eu falei, fica melhor a aula se todo mundo desativar a câmera, inclusive eu, fica menos pesada para vocês, e eu ativo o mudo. Que apesar que de manhã não tem tanto barulho, as salas são menores, mas acaba que eu sei que vocês estão se esforçando bastante para tentar ficar num ambiente silencioso, mas um barulho ou outro externo acaba atrapalhando na minha própria concentração. Então, eu deixo o microfone de vocês no mudo, mas não significa que vocês não podem interagir comigo, tá? A qualquer momento vocês podem ativar o microfone, perguntar algo, e participar. Eu até peço que façam isso mesmo para não dormir, tá? Porque eu sei que tem gente aí que tá pós-plantão, tá cansado, e depois a gente volta a conversar, beleza? Beleza. Aliás, eu gostei dessa opção aqui, ativar mudos, hein? Queria ela em sala de aula. Pode desativar minha câmera aqui. Ah, e eu aviso vocês que a aula está sendo gravada, tá? Porque foi uma solicitação da corporação para depois postar no ambiente virtual de vocês. Ok. O AVA hoje não tá abrindo, tá tudo travado. Sério? Uhum. Ah, então é por isso que tem uma aluna minha que mandou, não é da sala de vocês, é a aluna da noite, mas eu tomei um susto, porque o e-mail estava assim de manhã, pedido de socorro. Cara, me deu um ataque cardíaco, porque eu abri na hora, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a aluna, ela só conseguia falar comigo, né? Mas não, era para falar que o AVA dela não abria, ela não conseguia entrar no link, mas a aula dela é só à noite. Foi por isso que eu mandei os links por WhatsApp também, para caso acontecesse alguma coisa com o AVA, com o de vocês. Bom, ó, primeiro eu vou compartilhar minha tela para saber se vocês estão vendo. Essa aula é bem mais completa do que a que eu tinha postado. Vocês vão ver que... Vocês estão vendo o slide? Sim. Ah, beleza. Então, deixa eu voltar para tirar o som dos microfones. Está bem mais completa do que as outras, tem bem mais ritmos. Eu não estou com Covid, é que de manhã eu tenho um sério acesso alérgico, principalmente quando eu estou dentro da minha casa. Aliás, em qualquer ambiente fechado. Deixa eu ativar aqui.
A gente já passou por um pouco dessas aulas. Eu acho que, salvo me engano, em saúde do adulto, eu passei um pouco, mas não com tantas informações como a gente vai passar agora em urgência e emergência, tá? E aí tem algumas alterações com relação aos protocolos do que de 2018-2. Bom, a gente vai iniciar falando um pouquinho, não dos 4 principais ritmos de parada cardio. Eu vou pular um pouquinho esses slides e eu queria chamar a atenção para vocês do que é o ritmo sinusal. Quando a gente fala assim, ritmo sinusal, eu acho que a maioria de vocês, em algum momento da vida, já fez um eletrocardiograma. E nesse eletrocardiograma, se vocês não têm nenhuma cardiopatia, nem nada de origem etiológica, patológica, não é esse slide, é um outro que fica mais bonitinho. Vocês têm um laudo que vai dizer assim para vocês, ritmo sinusal. E aí, da onde vem, né, esse nome, ritmo sinusal? Ele significa que o seu ritmo cardíaco é normal. Eu quero chegar no meu aqui. O ritmo sinusal tem esse nome porque ele se origina no nó do sino atrial, né? Então, aqui no átrio, nós temos a gênese da contração cardíaca no nó do sino atrial. Então, quando eu falo ritmo sinusal, é exatamente por esse nome. Porque ele se origina do nó do sino atrial. Aqui ele exemplifica exatamente como se funciona, ó, vou pausar o vídeo. Ele estava mostrando como funciona a pequena e a grande circulação. Então, ó, vocês conseguem ver a minha mãozinha aqui, ó. Esse pequenininho aqui do átrio direito, da pequena circulação, eu tenho o nó do sino atrial. Então, quando eu falo ritmo sinusal, significa que os ritmos se originam daqui, do nó do sino atrial, ok? E aí, as arritmias cardíacas, que é o que a gente vai falar hoje, né, elas podem ser classificadas de acordo com o seu oral de origem. E aí, elas podem ser de ritmos sinusais, que elas vêm daqui, de ritmos atriais, que elas partem dos átrios, e dos ritmos ventriculares, tá? Então, a gente vai dividir um pouquinho esses ritmos, a gente vai falar um pouquinho misturado ao longo da aula, porque vocês vão ver que eles estão atrelados de uma forma diferente, tá? Justamente porque eu tenho tratamentos semelhantes às condições clínicas diante da mortalidade que ele apresenta, tá bom? Mas diga-se de passagem, que eu já vou dizer logo e já, os ritmos, as arritmias que partem daqui, da parte ventricular, são muito piores do que as das outras localidades, tá? Porque lembrando aí da pequena e da grande circulação, vou chamar a atenção para vocês da fisiologia, lembra que o sangue chega pelos vasos, chega pela veia cava, vou parar aqui, chega pela veia cava superior, direita e veia cava superior e inferior, ok? Aqui pelo átrio direito. E aí ele entra pelas câmaras, né, do átrio, aqui direito, superior e inferior, e aí ele desce para o ventrículo esquerdo, ok? Aí ele sobe para ser oxigenado aqui nos pulmões. Até aqui eu tenho a pequena circulação. Quando o sangue chega aqui no átrio esquerdo, eu começo com a grande circulação. E aí depois o sangue desce do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, sobe para a aorta aqui. Aí eu tenho, então, a aorta ascendente, o ramo da aorta aqui, que ele se bifurca, a aorta direita, a esquerda aqui, e aqui vai suprir o ramo cefálico aqui, o carotídeo, ok? E a aorta descendente aqui, que depois ela vai se ramificar inteira aqui na parte abdominal. A aorta funciona como se fosse uma avenida das nossas
da nossa malha viária. Toda vez que ela faz uma curva, ela muda de novo, ok? Então, é importante relembrar também essa parte fisiológica do pequena e da grande circulação, porque senão a gente acaba esquecendo da patologia. Aí o sangue, quando desce por toda a parte sistêmica do nosso organismo, eu tenho que relembrar vocês que essa troca gasosa do nosso organismo é feita por capilares, né? Lá nas estruturas mais básicas, lá nos tecidos, quem faz essa troca gasosa são os capilares, diferentemente do alvéolo aqui, que ocorre a troca gasosa aqui por... lembra lá que lá nas nossas globinas ficam... ocorre a hematose por difusão. Lá nos nossos tecidos, a gente tem essa troca gasosa feita nos capilares, ok? Aí depois que todos os sistemas são oxigenados e são nutridos, porque a gente acaba esquecendo dessa parte de nutrição, o sangue volta novamente por vez. Então, tudo que sai do coração é artéria, tudo que volta para o coração é veia. Fica mais fácil de vocês lembrarem. Então, eu vou voltar, dito isso, só para vocês lembrarem só para vocês situarem o que é ritmo sinusal e como se caracterizam essas arritmias cardíacas, ok? E aí eu começo com a FV, a fibrilação ventricular, que é um dos principais ritmos cardíacos. Bom, a fibrilação ventricular, ela ocorre quando eu tenho múltiplos e vários sinais elétricos que se originam dentro do ventrículo. Aqui eu tenho um videozinho do que acontece, né? Esses sinais, eles acabam não sendo sincronizados, né? Por isso que eu não consigo fazer sístole e diástole. O coração acaba tremendo, né? Ele fibrila e aí eu não consigo bombear o sangue de forma efetiva para o coração. Eu não bombeio nada ou quase nada desse sangue para o restante do corpo através da aorta, tá? Então ele acaba não oxigenando. Por isso que facilmente ele vai se transformar em uma parada cardiorrespiratória, ok? Ou uma parada cardíaca. Não necessariamente ele vai se tornar uma respiratória, tá? Então, ó, é exatamente essa parte aqui de baixo do ventrículo que vai acontecer. Lembra, o nó sinoatrial está aqui em cima. E aí os sinais elétricos ficam todos difusos, né? Eles começam a gerar impulso de forma desorganizada, e aí esse coração ele fica tremendo, né? E aí eu não consigo gerar esse impulso. E aí a fibrilação ventricular, em algumas condições, ela vem antes, ela se origina em alguma circunstância de uma taquicardia ventricular, não necessariamente, tá? O ritmo apresentado no eletrocardiograma, porque vocês vão ver no paciente que chega para vocês ou evolui, né, dessa forma, com o traçado elétrico assim, todo desorganizado. Eu não tenho onda P, eu não tenho o QRS, tá? E aí ele fica todo bagunçado assim, tá? Eu não consigo identificar as ondas de impulso cardíaco quando ele faz a sístole, nem quando ele faz a diástole, tá? E aí, lembrando que paciente não é uma receita de bolo, só que o tratamento é baseado em protocolos que são fidedignos e já testados. Então, uma vez que eu consigo identificar que o ritmo é esse, todo desorganizado e bagunçado, eu sei que é uma fibrilação ventricular. E aí já foi provado pela uma das maiores e mais conceituadas organizações com relação a estratégias de assistência cardíacas, que é o American Heart Association, através do protocolo de ACLS, que o tratamento cardíaco para fibrilação ventricular é o choque, tá? Então, esse ritmo, ele é um ritmo chocável. Aí, passando para o meu segundo ritmo cardíaco, eu tenho a taquicardia ventricular sem pulso, tá?
Aí eu tenho ela sendo ocasionada por um foco de disparo ou um circuito muito forte e único de um dos ventrículos. Pode ser que seja só do direito, ou pode ser que seja só do esquerdo. Chamando atenção para vocês aqui da fisiologia, voltando aqui, ó, o ventrículo esquerdo, a câmara do ventrículo esquerdo é sempre maior do que as demais, né? Ele é sempre mais grosso, assim, comparado com os demais, porque ele que vai receber o sangue oxigenado, tá? Da câmara ar do átrio esquerdo para ejetar para a aorta. Então, eu sempre tenho esse ventrículo aqui um pouco maior. Então, em alguns focos cardíacos de taquicardia ventricular, eu tenho originação aqui no ventrículo esquerdo. Nem sempre, mas na grande maioria, eles começam aqui, tá? E aí, ocorre geralmente em pessoas que já têm problemas cardíacos, tá? Ou que elas têm problemas nas suas estruturas com relação à cicatrização, né? Porque já tiveram alguma síndrome coronariana aguda aí, ou alguma anormalidade com relação à função à formação dos músculos cardíacos, né? Lembrando que o músculo cardíaco tem aí as células sinciciais. As células sinciciais do músculo cardíaco são aquelas células que funcionam juntas, né? Elas contraem de formas eu já falei juntas, eu queria falar um sinônimo para isso, de forma sincronizada, tá? Então, quando eu tenho uma normalidade nesse músculo, eu tenho grandes chances de ter ATV. E aí, se vocês observarem no eletrocardiograma, eu tenho um ritmo mais organizado, porém, eu não tenho a onda P, não consigo identificar a onda P aqui, ó, não tem. Ele é mais organizadinho, dá para você ver que tem uma grande diferença comparado a FV, ele é bem organizado. Geralmente os pacientes têm poucos sintomas referente à evidência desse eletrocardiograma, só que ele também é um ritmo chocável, tá? E aí, é esse que eu falei, que ele progride com grandes chances para uma fibrilação ventricular. Então, já que eu estou tendo vários disparos do circuito dentro do ventrículo, a grande chance desses ritmos começarem a ficar desordenados e virar uma fibrilação ventricular é alta, tá? Então, eu preciso tratar isso daqui também com choque, ou seja, é o meu segundo ritmo chocável, antes que ele vire uma parada, ok? E aí, já que a gente está falando em parada, já que a gente está falando em ritmo, tem aqui para vocês a figura de um cardioversor e de um DEA, tá? Na faculdade vocês têm um DEA, lembrar vocês aí, quando chegarem, prestarem atenção no ambiente que vocês estudam. Aliás, tá dentro das normativas para locais de grandes aglomerações. É obrigatório ter desfibrilador automático, tá? Externo. Esse amarelinho que está no canto superior direito da tela, ele funciona como desfibrilação externa para terapêuticas como fibrilação e TV, taquicardia ventricular, tá? Então, é mais fácil você utilizar, porque você coloca ai, meu Deus, me ajuda com as palavras que somem do meu cérebro pela manhã. As pás. Obrigada. Eu ia falar marca-passo transcutâneo. As pás. Você cola as pás externas no peito, no tórax do paciente, ele faz todo o resto sozinho. É lindo. Ele fala com você. Inclusive, ele deda você também se você fez alguma coisa errada, né? Ele depois fica gravado tudo que você fez com ele. Então, as equipes aí de pré-hospitalar utilizam a regravação aí que fica até para fazer treinamentos, né, e verificar o que teve de certo e o que teve de errado com as equipes, ok? E aí ele observa o ritmo cardíaco e aí ele verifica se há necessidade de implantar o choque ou não, diferente do cardioversor, esse azul aqui maior, tá? Ele, em algumas funções, né, em alguns modelos, ele tem a função de desfibrilação também, tá? Mas ele é mais utilizado em ambiente
intra-hospitalar, por motivos óbvios, ele é maior, ele é mais pesado, não dá para você ficar carregando para lá e para cá, tá? E aí a grande diferença, para vocês saberem, é que eu vou utilizar ele em taquiarritmias como fibrilação atrial, flutter atrial, e aí, só que o manejo dele é manual, tá? Se você colocar as pás lá no peito do paciente, ele não vai disparar sozinho. Então, é mandatório que você conheça as arritmias cardíacas, né? O médico que vai fazer a aplicação desse choque, mas eu digo de passagem aí, senhores enfermeiros, que vocês precisam saber, porque eu já vi muito, não foi nenhuma nem duas vezes, médico querer chocar ritmo que não é chocável, tá? E aí fica parecendo uma cena de novela das 8, só porque o paciente parou, já vai chocar o homem lá. Não, não precisa, tá? Visto que é uma coisa bem técnica científica, você só choca aquilo que tem ritmo. Se não tem ritmo, como é que você vai chocar? Não tem cabimento, você precisa dar ritmo para o coração. Se o coração não tem ritmo, você precisa colocar ele no ritmo, sabe? Precisa iniciar um ritmo. E como que eu inicio ritmo no coração? Precisa ser manual, precisa massagear o coração, senão ele não começa, tá? Eu vou pedir para a pessoa que está passando os meus slides parar de fazer isso, por favor, porque senão você acaba me atrapalhando. Eu ia passar de qualquer jeito, mas faltou uma informação. Esse cardioversor aqui, é interessante vocês saberem que ele libera a despolarização cardíaca, o choque, lá na onda R. Então, lembra do QRS, do eletrocardiograma? Lembra da onda QRS? Ele identifica o traçado cardíaco, ó, tá vendo que aqui tem uma monitorização? Ele identifica e as pás também faz essa monitorização, tá? Então, preciso que eu coloco essas pás no local certo, identifico, quando ele identifica a onda R, é lá que ele vai aplicar o choque. Então, aqui eu tenho um botãozinho de sync, tá? E aí eu aperto sync e eu sincronizo o ritmo cardíaco. Por favor, não passe meu slide. As pás do marca-passo do DEA funcionam assim, ó, no paciente que esteja necessitando dessa terapêutica, né, de retornar aos batimentos cardíacos normais, né? Eu implanto no tórax, ele aplica o choque, e aí, uma vez o coração recebendo essa terapêutica do choque, ele volta a bater no ritmo normal, porque antes ele estava aí só chacoalhando. É o que acontece comigo quando eu faço revisão, eu faço teoria de casos com vocês, e aí vocês vão lá e não leem a prova, né? Próximo ritmo, atividade elétrica sem pulso. Né? O que acontece? Você consegue ver no monitor cardíaco essa atividade elétrica, porque vocês estão vendo que tem aqui, ó, tá vendo? Tá pequenininho, mas tem. O paciente tem atividade elétrica, mas vocês não vão encontrar nenhum pulso originado nem na parte central, muito menos da periférica, né? Lembrando que quando o paciente está em parada cardiorrespiratória, senhores enfermeiros, não queiram avaliar pulso em regiões que não sejam centrais, ali carotídea, femoral, tá? Não adianta querer ver ritmo lá na região radial, tá? Porque ali sempre vai ser filiforme, você não vai conseguir ver nada e vai passar vergonha. Por favor, não diga que é meu aluno se você tiver uma parada e for ver o pulso na região radial. Falando da ESP, esse é um ritmo não chocável, tá? Porque a atividade elétrica, ela existe, mas ela é bem rara, tá? Bem pouquinha, né? Esse paciente não tem pulso, e aí eu preciso tratar o início disso daqui, eu preciso organizar esse ritmo para que ele comece a bater de verdade, para depois eu iniciar uma terapêutica, né? Então, para a parada nesse tom aqui, eu preciso fazer massagem e depois aplicar adrenalina, ok? Então, a terapêutica para isso nunca vai ser choque, vai ser sempre massagem e adrenalina, até que o paciente retome o batimento, ou normal não, porque não vai estar, né? Ele vai entrar dentro de uma arritmia, mas um pouco mais sincronizada. Geralmente, ele evolui para uma taquicardia forçada ao uso da adrenalina, tá ok? Mas que ele tenha mais atividade elétrica e eu consiga achar o pulso dele. Então, não é um ritmo chocável esse.
E a assistolia, né, que é essa linha ISO que vocês estão vendo aqui, né, quando ferrou com tudo. Já o monitor cardíaco apita e faz pê, e já era. É o pior prognóstico que a gente tem. Eu não tenho nenhuma onda, não tenho geração de nenhum estímulo cardíaco, tá certo? E aí, para isso, quando eu identifico isso, eu faço o protocolo do CAGAD, né? Que é o que está aqui na tela para vocês. Opa, volto. Deixa eu tirar do modo apresentação. Tem gente que fala cagada, eu gosto de falar cagade, que eu acho que fica mais bonitinho e fica circunstancial ao que representa. O K é de cabos, tá? Porque às vezes o paciente não tá com a sistolia, ele não tá com essa linha ISO, ele tá com uma monitorite. E aí a pessoa lá já chega dando um Hadouken no peito do paciente, o coitado arregala os olhos e você nem sabe se ele realmente não fez a parte clínica, né? Mandatória. Já falei que o paciente não é receita de bolo, em vez de você identificar os sinais de parada, você já iniciou a massagem. Errou, tá? Esqueceu do protocolo da CAGAD. Observa as conexões dos eletrodos, dos cabos, às vezes soltou, é só uma monitorite e você já iniciou o protocolo, tá? Outra coisa é o GA, que é o aumento do ganho. O que acontece? Em algumas circunstâncias, sei lá, o caboclo chegou no plantão, inspirado, e já foi fazer uma limpeza concorrente. Era o dia dele, de fazer a limpeza no monitor. E aí, ele acaba girando o ganho, né? É um botãozinho como se fosse o aumento e a diminuição do volume de um som, alguma coisa assim, do monitor, tá? E aí, esse ganho, ele tem a capacidade de aumentar ou diminuir a onda a onda eletrocardiográfica que vai ser representada no monitor. E aí, a onda está bem pequenininha, ela existe, mas está pequenininha, e você está achando que não tem nada, porque hoje as suas lentes de correção não estão funcionando bem, tá? E você já inicia protocolo sem antes observar o ganho do monitor, tá? Os ganhos são altos, são pequenos, eles vão de 2 até, acho que o 6, ok? Então, observe antes. E o outro protocolo que a gente fala de LD, CAGAD ou cagada, né? Alguém fala, às vezes as pessoas falam protocolo da cagada ou protocolo CAGAD, que é o de derivação. Então, antes de começar qualquer ritmo, né, antes de iniciar o protocolo de parada, observe se esse paciente tem a sistolia, pelo menos em 2 derivações, tá? Então, ele está apresentando lá em AV1, observa se D2 dele também tem a sistolia longa. Só que tudo isso daqui que eu falei para vocês é de uma forma rápida, tá? Não é lá, deixa eu ver aqui esses cabos, mas e o monitor? Não, aí você já perdeu 5 minutos e se ele tivesse realmente em assistolia, você já perdeu 5 minutos de oxigenação tecidual, cerebral, tissular, tá? E aí não dá, tem que ser rápido, tá? Chama alguém, visto que se você já observou que o paciente está apresentando uma clínica favorável para a parada cardiorrespiratória, para a parada cardíaca, associada a esse traçado, não fica perdendo tempo, tá? Chame alguém. Então, a sistolia, eu também tenho ausência de ritmo cardíaco, logo eu preciso que o coração comece a ganhar essa força para bater novamente. Então, eu tenho que aplicar massagem cardíaca também e um estímulo químico, que é a adrenalina, que vai fazer a contratura muscular. Então, para a ESP e para a sistolia, é contraindicada a fibrilação, a desfibrilação, o uso do choque, tá? Não esqueçam disso daí. Depois eu volto nesse daqui. Agora, ataque... Gente, tudo bem até aqui? Tô indo muito rápido. Tudo pronto. Oi, tá muito rápido? Posso continuar assim? Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. 17 pessoas. Adriana, Almerindo, Antônio, Deise, Douglas, Edielson, Edneia, Felipe ficou vermelho. Quem que falou agora comigo? Diana Ronque. Tô, Adri. Celular. Tô sim. Tô achando estranho só porque a lista tem mais pessoas e vocês estão em bem pouquinhos.
Bom, deixa eu voltar. Aí, falando sobre lembra que eu falei no começo da aula sobre os ritmos sinusais, né? Existem algumas variações do ritmo sinusal, tá? Voltando aqui pro nosso vídeo, essas variações do ritmo sinusal, ela pode ser normal ou clínica, tá? Então, por exemplo, na taquicardia sinusal, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, é quando o paciente, por exemplo, correu, ele é um atleta, né? Coisa que vocês não vão ver eu fazer, correr no parque, não vão ver eu fazer isso. Então, eu tenho uma taquicardia sinusal, é um ritmo normal com aumentos do batimento cardíaco, né? Isso é normal, ele não é clínico, patológico, tá ok? E a bradicardia também pode ser sinusal. Então, por exemplo, quando vocês estão em estado de repouso completo, no sono, vocês vão ter uma diminuição dos batimentos cardíacos, aí abaixo de 60, e aí eu considero isso como um ritmo sinusal normal. Ele também não é patológico, tá? Não esqueçam dessas variações, porque é importante vocês lembrarem dessas variações. Depois eu volto para o nosso videozinho. Na taquicardia supraventricular, ela não é uma taquicardia sinusal, como eu falei para vocês. Essa é um outro tipo de arritmia, ela é uma taquicardia clínica, né? Esse paciente, então, ele vai ter um mal-estar súbito. Alguns chegam a falar que tem uma sensação de morte iminente, né? E aí eles são acompanhadas de falta de ar. E aí eu tenho duas terapêuticas que eu posso aplicar antes do tratamento químico, né? Antes do tratamento farmacológico. Eu vou habilitar a minha câmera aqui para vocês, para a gente falar sobre isso. Só que aí eu preciso parar de mostrar a aula. Pronto. Para esse tipo de terapêutica de taquicardia supraventricular, o médico opta, antes da terapêutica clínica, por duas opções, tá? Ele faz a manobra de Valsalva. Vou falar para vocês não ficarem brincando disso em casa, porque realmente diminui batimentos cardíacos. Bom, primeiro que é clinicamente comprovado, é por isso que a gente faz. E segundo, porque vocês podem sentir um mal-estar súbito e aí levar a um desmaio, se vocês estiverem sozinhos, pelo amor de Deus, não brinquem disso, né? Ou um estado de lipotímia, tá? Então, ele pede para o paciente, sabe, teste para verificar se o paciente tem herniação, né? Ali na parte inguinal, umbilical. Ele pede para o paciente soprar na mão, a manobra de Valsalva, tá? Ele consegue fazer diminuição dos batimentos cardíacos nesse tipo de taquicardia. Ou massagem no seio carotídeo, aqui que a gente chama também de... como chama? Vagal, ai meu Deus, como eu tenho raiva dessa minha demência aguda. Massagem vagal, tá? Quando eu realizo essa massagem vagal, só que ela é bem forte, não vou fazer em mim aqui, se faz essa massagem no seio carotídeo, também, essa é um pouco mais efetiva em comparação à manobra de Valsalva. Realizando as duas, faz uma diminuição bem efetiva dos batimentos cardíacos, tá? Então, vou desligar minha câmera, dependendo da quantidade de batimentos cardíacos, do ritmo que esse paciente esteja apresentando, ele baixa e não retorna, tá? Depois eu preciso só observar como esse paciente vai evoluir. Mas, se ele não voltar na sua condição normal, né, esse paciente vai estar geralmente apresentando aí um batimento de 230, 250 batimentos por minuto. Aí eu vou aplicar a terapêutica química. Olha como fica o eletrocardiograma desse paciente, né? Ele fica organizado, mas... Vai dar um nervoso lascado. Ela tem que perguntar justamente das metas internacionais. Né? Eu acho que eu vou ativar o modo de novo. Bom... E aí eu tenho um ritmo organizado,
novamente, só que eu preciso entrar com a parte de tratamento químico. Eu só vou entrar em um parênteses com a parte do tratamento químico. O tratamento para isso é a adenosina e ela desliga a chave do coração, né? Ela é antagonista da adrenalina. Então, enfermeiros, tomem cuidado quando vocês forem montar carrinho de parada, né? Se você tiver aquele toque absoluto por colocar medicações em nome por ordem alfabética, a adenosina fica do lado da adrenalina. E você tem grandes chances de cometer um evento adverso grave medicamentoso, tá? Porque a adrenalina, ela desliga a chavinha do coração. Sabe quando a gente desliga a chave que passa a energia elétrica para casa? Quando a gente faz isso, a gente desliga toda a condução da casa. O mesmo acontece com a aplicação da adenosina. Ela desliga o nó do sino atrial e liga novamente para que ele volte a bater de forma regular. Então, óbvio que esse paciente tem que estar monitorizado, óbvio que ele tem que estar em sala vermelha, próximo a materiais, né, de intubação, carrinho de parada, porque ele pode não voltar desse liga e desliga da chave, tá? E aí eu aplico em forma de flush, né? Eu uso aí uma torneirinha, igual vocês estão vendo. Geralmente, eu já uso a dose inicial de 2 ampolas. Uma só não vai fazer efeito, porque ela tem dose meia-vida curta. Então, uso a adenosina, faz um flush de solução fisiológica, eleva o membro do paciente e aí é mágico. O paciente baixa a essa frequência cardíaca bem rapidamente, tá? Aqui é um exemplo da taquicardia sinusal que eu falei para vocês, né? Ela pode ser fisiológica, né? Então, você correu, sei lá, ficou apaixonado, pegou a nota da sua prova, se assustou com alguma coisa, eu tenho uma variação de arritmia, mas a nível sinusal. Ela vai voltar, né? E só que, né, por exemplo, eu falei dessas outras coisas que são todas boas, né? Pacientes ansiosos também ocorrem taquicardia sinusal, como está aí no slide de vocês. Febre, né? Quando você tem hipertermia, uma segunda característica desse paciente é a taquicardia, porque o organismo tende a fazer uma compensação hemodinâmica, né? Então, o coração acaba batendo mais rápido para que ele volte à sua situação normal. E aí, eu começo a falar dos bloqueios AV, só que antes de falar do bloqueio AV, eu vou falar um pouquinho da bradicardia, porque a bradicardia também, eu já tinha falado, na verdade, né? Ela pode ser sinusal ou patológica. O que acontece com a maioria dos bloqueios atrioventriculares? Geralmente, esse paciente não foi acompanhado de forma eficiente, principalmente no que tange a terapêutica de estratégia de saúde da família. Não estou acusando as equipes desse módulo, já estou deixando bem claro, mesmo porque eu já disse várias vezes para vocês, principalmente lá em saúde da mulher, que estratégia de saúde da família é onde o enfermeiro tem mais autonomia. Mas o paciente acaba se acostumando com a terapêutica dessa doença crônica aí, que é a hipertensão, que tem grande morbidade, né? Mas também evolui para grande mortalidade. O paciente fica lá tomando o beta-bloqueador, né? Lembrando, o que é beta-bloqueador mesmo? Eu já ia falar o nome da medicação. Falem para mim uns exemplos de beta-bloqueadores. Propanolol. Isso, todas as classes do nome. Isso, esses daí mesmo, né? E aí eu tenho alguns digitálicos que fazem isso também, tá? Eu acabo fazendo uma intoxicação Nossa, teve uma aluna que estava me ligando aqui. Gente, tem alguém com problema do acesso? Eu e a Sandra tava com problema, só que a gente conseguiu entrar. Ah, tá. Porque assim, gente, eu não vejo o celular. Eu coloco meu celular no mudo e eu entro na aula e eu não olho para o meu celular. E aí eu já avisei o pessoal que, assim, se for uma coisa muito urgente, me liguem, porque aí eu vejo o celular brilhando e me chama atenção. E agora que eu vi que a Kelly de outra sala estava me ligando, geralmente era para falar, para avisar. Ela, aqui, ó. O AVA está fora, os alunos não estão conseguindo acessar o link do AVA. Deixa eu ver se ela falou para alguma coisa.
Então, Pro, é que o que acontece? Eu e a Alice, a gente está tendo um grande problema nas matérias que a gente está fora do nosso semestre. Porque se a gente tem um problema de acessar, nós não estamos inseridos em grupos, né, dessas matérias. Então, a gente tenta falar com alguém para ver o que pode estar resolvendo, mas a gente não obtém respostas. Então, hoje, por exemplo, o AVA não estava entrando. E aí eu tive que recorrer à Kelly, que é do nosso semestre, para ver se ela conseguia contato com você, porque a gente não estava entrando nem o portal da Anhanguera. Estava meio complicado. E aí, depois de tanto tentar, que ele vai tentando por aqui, vai tentando por ali, a gente estava tentando uma forma de conseguir entrar. Então, praticamente, seu começo de aula todo, nós perdemos. Entendi. Mas, ó, eu sempre transformo... Como essa aula está sendo gravada, eu posto ela no meu YouTube, que agora eu sou uma blogueira. Tá. Eu posto lá, eu até, tipo, tem um pessoal que se inscreveu no meu canal, porque fica mais fácil, tipo, eu posto... Esse canal, Pro, por favor. Tá com o meu nome, Daniela Cristina Podadeira. Eu fiz esse canal para o mestrado, na verdade, mas acabou sendo útil para as aulas. Dá o link, ativa o sininho. Ativa o sininho, deixa o like, blogueira, né? Ok. E aí, eu acabo transformando ele em vídeo e depois eu posto no AVA, justamente para quem tem problema de acesso. Mas, meninas, eu vou falar uma coisa. Eu deixo aí de alerta para vocês. Entrem nos grupos, porque eu sempre passo uma atividade ou outra. Então, por exemplo, o pessoal de urgência e emergência já fez todas as atividades de 1000 pontos. Eu, inclusive, fechei acabamos perdendo uma das atividades de urgência e emergência. Quando nós fomos entrar na atividade de urgência e emergência, já tinha fechado. Então, justamente, mas isso eu sempre falo para vocês em todos os semestres. Entrem nos grupos, vocês estão cansados de saber isso também. Então, Pro, mas eu solicitei... Eu posto no AVA, mas eu também posto nos grupos. Então, eu solicitei para que a gente entrasse pelo menos em um dos grupos, eu solicitei. Mas aí o que acontece? A representante pegou e falou, não, se vocês entrarem no grupo, são muitas matérias que a gente tem, outras matérias, se fora essa daqui, vai ficar meio bagunçado. Então, eu vou fazer um grupo exclusivo com vocês duas, entendeu? Mas aí a gente não tem resposta. Não, vocês... Bom, depois eu vou fazer em particular, para não atrapalhar. Tá. E aí a gente continua, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, vamos lá. Continuando. O bloqueio atrioventricular, eu tenho eles em várias modalidades, ok? Só que é importante lembrar, vocês que vão escolher a estratégia de saúde da família, na verdade, em qualquer ramo que você for trabalhar, esses pacientes que fiquem usando aí beta-bloqueadores ou os digitálicos, né, tipo digoxina, né, que vocês observem, pergunte se eles estão fazendo acompanhamento, porque essas medicações acabam intoxicando e fazendo bloqueios, tá? Lá ou no bloqueio AV, ou bloqueio no nódo sinoatrial propriamente dito, e aí eu tenho dificuldade com relação à condução elétrica cardíaca. E aí esse paciente vai ter que ser submetido a uma terapêutica de implante que não é temporário, é para sempre, né? E em algumas circunstâncias ele é levado até, ele evolui a óbito mesmo, tá? Porque ele não consegue identificar que esse bloqueio, né? Essa bradicardia levou ele ao óbito, porque a maioria das circunstâncias de bloqueio, né? Bloqueio de ramo não, mas o bloqueio AV ou bloqueio AV total, o paciente é assintomático. Então, eu estou falando para vocês de pacientes, vocês conseguem observar que o QRS aqui, a condução elétrica dele é mínima, tá? Então, eu tenho aqui bloqueio AV de primeiro grau, onde eu tenho atraso nessa condução, né? E prolongamento do espaço PR aqui, mas eu ainda tenho um início de QR aqui, eu só tenho uma prolongação, tá? Mas esses pacientes, propriamente ditos, tá vendo aqui, habitualmente assintomático, né? Eu só vou tratar o achado secundário. Então, o que esse paciente vai ter? Ele vai ter uma lipotímia. Então, se eu estou tendo o batimento cardíaco diminuído, o meu cérebro não vai ser oxigenado. Então, o que ele vai sentir?
um mal-estar súbito, porque ele vai estar lá com batimento cardíaco de 50, 45, ele não é atleta, né? E aí, lembrando vocês, eu estava dando essa aula numa outra circunstância, e uma paciente falou para mim que ela foi, uma aluna falou para mim que ela foi atender uma paciente que estava apresentando frequência cardíaca de 45, 47 a 50. E ela perguntou para a paciente se ela era atleta, ela falou que não, ela não estava apresentando mais nenhum sintoma associado e mais nada. Então, quer dizer, ela estava assintomática. Ela tinha algum bloqueio? Não, na verdade, fisiologicamente, ela já era bradicárdica, tá? Cuidado também para não ficar arranjando sinal e sintoma para paciente que não tem. Identifiquem o sintoma associado ao como o paciente está acostumado a essa evolução. E aí eu também tenho bloqueio atrioventricular MOBITS tipo 1, né? Que aí eu tenho o aumento progressivo aqui, ó, dessa condução PR, né? E o QRS, que é a contração propriamente dita ventricular, ela não é conduzida, né? E aí, esse paciente, geralmente, ele evolui para o bloqueio AV completo. É aquele paciente do tratamento do bloqueio AV completo, é aquele que eu vou precisar de um marca-passo, tá? Geralmente, inicialmente, com um marca-passo transcutâneo, e depois é aqueles que eu tenho um implante propriamente dito, tá? Às vezes, pode ser que esse paciente não esteja intoxicado, tá? Com beta-bloqueador ou com digitálicos, mas é um paciente aí que tinha previamente uma miocardite ou tinha algum problema com relação aí à musculatura cardíaca que a gente já tinha falado. Eu também tenho uma outra derivação aí de bloqueio atrioventricular, que é o MOBITS tipo 2. O QRS também não é conduzido, mas a diferença, ó, que eu tenho 2 vezes a PR aqui, ó, a onda PR constante que não é conduzida, diferente do MOBITS tipo 1. Aqui eu tenho o exemplo para vocês do implante do marca-passo, que esse daqui não é o transcutâneo. O transcutâneo é aquele inicial que eu tinha mostrado para vocês. Aqui. Esse aqui é um marca-passo transcutâneo também, tá? Aqui ele mostra um DEA funcionando, mas o marca-passo transcutâneo é bem parecido com isso, tá? Então, o paciente que estiver apresentando um bloqueio de ramo, ele fica recebendo choquinhos iguais a esses. E, esqueci de falar uma coisa importante para vocês. Quando vocês vão aplicar uma terapêutica dessa de choque, por favor, senhores enfermeiros humanizados, na hora da correria, a gente acaba esquecendo, né? A gente só visa lá, salva o paciente, salva o paciente, salva o paciente, mas esquece da prática terapêutica da humanização. Imagina você tomando um choque desse aí, de 220 a 360 joules, sem estar sedado. Não é muito gostoso, tá? Então, uma sedação leve, muito bem, obrigada, faz bem, né? A mesma coisa com o marca-passo transcutâneo, o paciente precisa estar sedado, ele vai ficar recebendo choquinhos para estimulação do nódo sinoatrial até que ele receba o implante do marca-passo que vai ser implantado aqui no tórax dele para estimulação do nódo sinoatrial, tá? Que ele receba esse implante definitivo, tá? Então, é aqueles pacientes que realmente o nódo sinoatrial não está mais sendo efetivo, e aí eu tenho que fazer o encaminhamento para esse paciente fazer esse tratamento cirúrgico, né? E aí, não se esqueçam que eu preciso monitorizar e acompanhar bem esse paciente, porque ele vai estar lá na sua frente com uma frequência cardíaca de 40, eu já vi até 35 batimentos por minuto, e ele está assintomático, tá? Ele fica lá conversando com você como se nada tivesse acontecido. E não significa que isso não seja letal, tá? Porque ele não está fazendo troca gasosa, não está fazendo alimentação, nutrição dos capilares, dos tecidos, né? A longo prazo, isso vai ser prejudicial, vai ser letal. Eu preciso gerar essa condução. E aí ele faz a implantação, né? Faz o agendamento da implantação do marca-passo. E aí ele fica sendo avaliado constantemente, porque esse marca-passo precisa
de averiguação das equipes que são específicas para isso, ok? Alguma dúvida até aqui? Não, Pro. Podemos continuar? Sim. Beleza, então. Aqui a bradicardia sinusal, que eu falei para vocês que é uma das variações das arritmias cardíacas, né? Então, quando você está lá dormindo, atletas apresentam uma bradicardia sinusal, porque o músculo cardíaco deles é bem mais preparado, as câmaras cardíacas deles são maiores. Então, enquanto o seu coração, e o meu também, porque eu não sou, já deixei de ser atleta já faz um tempo, o nosso coração acaba tendo que bater 2 ou 3 vezes mais para fazer a oxigenação do que aquele atleta que tem um músculo mais preparado, tá? Então, ele vai bater aí abaixo de 50, abaixo de 60, então geralmente 50 batimentos por minuto, mas os intervalos entre as ondas, o complexo QRS e as ondas são normais, tá? Você não tem nenhuma causa subjacente aí, só se o paciente estiver apresentando algo é que você trata. E agora vamos falar um pouquinho dos ritmos atriais, né? As arritmias cardíacas originárias, então, das outras partes dos átrios que não seja do nódo sinoatrial, então, ó, vocês estão vendo aqui as câmaras, né? Vou mostrar essa parte do coração normal. Átrios, ventrículos, nódo sinoatrial, esse daqui é o nódo AV, ok? Aí, você tem as taquiarritmias, que são originárias, lembra que eu falei? Dos ritmos sinusais, dos ritmos atriais e dos ritmos ventriculares. Aí, eu tenho um tipo de arritmia cardíaca que é originada, porque, ó, pensa comigo, para o coração bater de qualquer jeito, ele precisa sair de algum local que gera estímulo. Ou é daqui do nódo sinoatrial, ou aqui refratária do nódo AV. Quando eu tenho uma arritmia cardíaca que é dos átrios, ok? Mas que ela não é originada do nódo sinoatrial, tá? Ela não saiu daqui, ela é patológica, tá? Eu tô gerando, se ela sai daqui, ela é normal. Tá? Então, por exemplo, como eu falei da taquicardia sinusal, saiu daqui a arritmia, tá batendo normal, é uma taquicardia sinusal, é normal, ok? Agora, qualquer estímulo cardíaco que seja originado de forma ectópica, tá vendo aqui, ó, mostrando que está sendo originado de qualquer outro lugar do coração, menos do nódo sinoatrial, isso sim é patológico, tá? E aí eu tenho algumas variações, como o flutter atrial, como a fibrilação atrial, ou um outro tipo, então, que é bem mais complexa, que é a taquicardia atrioventricular reentrante nodal. Eu quase morro para falar esse nome completo. Na fibrilação atrial, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho essa arritmia sendo mostrada aqui de forma intermitente, né? O coração fica ali gerando fluxo, fica gerando estímulo elétrico sem ser do nódo, como eu falei para vocês, né? E aí esse circuito fica entrando, né, dentro do coração e eu não saio dessa progressão, tá? Da taquicardia atrial. Ela é bem pouco apresentada, só 1 a 2% da população apresenta isso. Geralmente ela é assintomática, mas quando ela apresenta sintomas, ela causa aí, como está dizendo, palpitação, dor torácica ou falta de ar, né? Mas geralmente ela é assintomática, tá? E o flutter atrial, ou também conhecido, vocês podem ver em algumas bibliografias que ela pode estar identificada como flutter auricular, né? Então, ela é gerada através de um impulso elétrico que ele fica girando, através de um ciclo, né? Que se auto-perpetua, ele auto-se propaga lá em várias diferentes câmeras, né? De forma ectópica. Ele geralmente, não é via de regra, mas geralmente começa no átrio direito,
tá? E aí ele é chamado de reentrante porque ele fica entrando e saindo, ele fica um ciclo vicioso, tá bom? Então, para cada ciclo, há uma contração dos átrios, tá? Para vocês terem uma ideia, no flutter atrial, eu tenho um batimento cardíaco 3 vezes maior do que no ventrículo, tá? Aliás, eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Quando vocês verificam a frequência cardíaca do paciente, que geralmente a gente vê no pulso, né? Aquela radial. Da onde está vindo essa frequência cardíaca? De qual câmara cardíaca que eu verifico? Pode falar comigo, gente. Silêncio total. Gente, vocês estão me ouvindo? Pode repetir? Sim, é do ventrículo esquerdo, que é de ejeção. Não só do ventrículo esquerdo, mas é do ventrículo propriamente dito, tá? Então, quando eu verifico a frequência cardíaca, é da parte ventricular, muito bem colocado, do ventrículo esquerdo, que é da parte de ejeção, tá, Felipe? Mas eu preciso lembrar que, gente, isso é mandatório que vocês saibam, tá? Batimento cardíaco atrial é diferente do batimento cardíaco ventricular, justamente porque eu tenho o nó do sino atrial lá em cima para gerar um efeito de envio cardíaco muito maior da propagação que recebe a ventricular. Volta. Esse. Não. Aí. Esse. Prestem atenção numa coisa. Quando eu falo de flutter atrial, eu estou falando que eu tenho, para cada ciclo cardíaco que eu tenho, para cada contração do átrio, que é bem regular e rápida, eu tenho 3 vezes a contração do átrio para 1 vez a contração do ventrículo. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu tenho um flutter atrial, eu vou ter um batimento cardíaco aí de 250 a 400 batimentos por minuto. Vou parar aqui. Eu estou originando um batimento cardíaco aqui no flutter atrial, tá? E por que eu consigo ver esse batimento cardíaco menor no ventrículo? Porque, gente, imagina um paciente com frequência cardíaca de 400 batimentos por minuto. É incompatível com a vida, né? Não vai ter 400 batimentos por minuto porque ele já parou, tá? Por que eu consigo ver esse batimento menor no paciente com flutter? Porque ele vai bater aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma ramificação menor no nó do AV? Essa geração aqui de estímulo sai daqui 3 vezes aumentada, 400 batimentos por minuto, e ela é refratária, ela bate aqui, e aí ela diminui a propagação quando ela chega no ventrículo. Graças a isso, o ventrículo recebe essa força menor, tá? E aí essa frequência cardíaca, ela é mais lenta, tá? Graças a essa propriedade aí refratária. Aí, vou voltar lá. Vou deixar o vídeo passando. O nódulo AV, ele acaba evitando que essas partes dos impulsos atriais cheguem através do ventrículo. No eletrocardiograma, depois eu volto lá para vocês verem, que esse videozinho ele é bem didático, ele mostra exatamente quando o átrio bate e vai a descarga para os ventrículos. Eu gosto muito dele. Eu não tenho a onda P, né? Eu vou ter a onda F. Ele mostra bonitinho aqui os tipos de arritmia. Depois eu continuo nele, só para mostrar uma coisa interessante para vocês. Ai, que falta de ficar com vocês para ficar mostrando isso em aula. Tá vendo essas ondas aqui? Normalmente, elas seriam as ondas P's. As ondas P's, elas são primárias ao QRS. Eu não tenho onda P. Isso aqui é onda F, tá? E aí, eu tenho as diferenciações do que eu chamo de 3:1, 2:1, no flutter atrial. Esse daqui é um 3:1, tá? Então, eu tenho 3 ondas Fs para 1 QRS,
tá? Então, aqui, esse paciente, ele vai ter aí uns 160 batimentos por minuto no flutter, mas o batimento atrial dele é muito maior, tá? Porque, e aí eu tenho que lembrar de uma coisa, já que esse átrio tá batendo aí de 250 a 400 batimentos por minuto, ele não tem capacidade também de fazer sístole. Ele geralmente vai fibrilar. Geralmente não, ele fibrila, tá? Ele treme e não consegue mandar esse fluxo sanguíneo para o átrio. Vou voltar para o videozinho, porque ele é muito didático e dá para a gente falar bastante das taquiarritmias que a gente já viu até agora. Pula essa parte que vocês já viram. Então, ó, falando do que eu disse, o estímulo cardíaco começa no átrio, no flutter ele é refratário, bate aqui no átrio, o nodo sinoatrial, o nodo atrial, o nodo AD, desculpa, recebe essa carga e aí ele propaga de forma mais devagar, né, para o ventrículo. Então, falando do que a gente, discutindo, voltando um pouquinho do que a gente falou até agora, né, a arritmia é sempre um ritmo anormal, né? Aí, ó, falando, quando você verifica na parte radial, no pulso radial, você está vendo, então, a frequência cardíaca dos ventrículos. E toda vez que eu falo de tipo de arritmia, é uma frequência cardíaca normal para o coração. Lembrando que a fibrilação é um ritmo chocável, né? Quando o coração treme, ele não faz a sístole de forma normal. A taquicardia, eu posso ter ela da forma clínica ou eu posso ter ela da forma patológica. Da forma clínica, então, quando vocês têm lá, né, tomaram um susto, estão correndo, né? Ou da forma patológica, estão apresentando um quadro infeccioso, por exemplo, né? Ou das taquicardias que nós falamos, né? A taquicardia ventricular sem pulso, que é um ritmo chocável, ou a taquicardia supraventricular, a taquicardia atrial, desculpa, que é um ritmo que eu tenho que curar lá com a adenosina. E a bradicardia também, falando igualmente da taquicardia, ela é clínica ou patológica. Não vou repetir tudo que eu já falei, senão vai ficar chato. Na taquicardia atrial, ela se origina, né, como eu já falei, lá no nódo sinoatrial, só que eu vou ter a efetividade da contração. A sístole, ela vai acontecer, tá? Ela só vai se tornar uma fibrilação se ela acabar virando um flutter, né? Ela acaba sendo idiopática também. Ela fica batendo... Idiopática não, desculpa. Ectópica. Ela fica batendo de vários locais. Aí ela vira um flutter. Mas quando ela é atrial, ela gera do nódo sinoatrial. Tá? Ela ainda bate, ela ainda gera de um local que a gente tem um controle, a gente consegue progredir para um tratamento um pouco mais convencional, tá? A taquicardia ventricular, a arritmia ventricular, ele sempre vai voltar para um vídeo do que o coração bate normal em contrapartida do que é a parte patológica, tá? Na taquicardia ventricular, como eu falei para vocês, eu tenho um prognóstico um pouco mais difícil do que comparado com os atriais, né? E aqui ele mostra como que fica a fibrilação ventricular. O coração só treme, não tem capacidade de ejetar nada para a aorta, tá? Então, eu tenho comprometido aí a grande circulação em nível de oxigenação sistêmica, né? E aí eu evoluo facilmente para uma parada cardíaca se eu não implementar a terapêutica do choque. Na bradicardia, o coração bate de forma lenta, né? Então, abaixo de 60, como eu falei para vocês, né? Taquicardia sempre vai ser acima de 60, tá, gente? O que vocês precisam observar são as clínicas que o paciente vai apresentar relevante a isso, né? E aí, esses tratamentos para arritmia vai depender... isso aqui eu não vou passar para vocês não, tá? Porque vocês podem ver depois lá no
no slide por inteiro, mas aí isso daqui vai ser o que vocês já conhecem de via de fato, né? Então, incentivar o paciente a uma alimentação saudável, medicação, fazer exercícios físicos, isso que a gente sempre fala com relação ao tratamento. E aqui eu falo sobre a ablação. Vocês já ouviram falar sobre a ablação? Conhecem? Sim, sim. Sim, só o Felipe que conhece, né? O restante das pessoas não conhecem o tratamento para ablação. O que acontece na ablação? Quando esse paciente está em uma arritmia constante, ou seja, ele não tem um batimento cardíaco comum, né? Ele, mesmo com um tratamento químico, ele não volta ao batimento cardíaco congruente, ao que tange a fisiologia. Eu preciso ir lá com um cateterzinho, que é isso que vocês estão vendo, e aí eu faço uma queima, né? Olha só, eu vou mostrar para vocês. Esses vídeos são sensacionais. É óbvio que... por que ele não mostrou inteiro? Ele cortou. Olha, na região que o paciente tem a arritmia cardíaca, tá? Porque eu já falei que essa arritmia tem vários focos, né? Sinusal, atrial e ventricular. O catéter da ablação, ele vai lá e queima. Lembra daquele slide que eu mostrei que os focos cardíacos, eles têm vários pontos onde eles começam, às vezes são ectópicos, não gera do nódulo sinoatrial, porque se ele gerar do nódulo sinoatrial, ele é fisiológico, se ele gerar de outras fontes, ele é patológico. Aí você trata com medicação, fala para o paciente fazer uma dieta equilibrada, fala para o paciente fazer exercício, e mesmo assim ele continua com aquela arritmia, eu queimo, é um tratamento, uma terapêutica intensivista, tá? O paciente precisa estar internado em UTI e tudo mais, e aí ele pode fazer tanto em centro cirúrgico quanto em UTI, às vezes acontece, tá? Principalmente no SUS eles fazem essa prática. Eles entram com um catéter de ablação no coraçãozinho lá, vai sendo guiado, e aí eles queimam essa localidade idiopática aí, idiopática não, ectópica, onde está sendo gerado o estímulo fora do lugar, tá? Eles queimam, faz uma ablaçãozinha para que, tá vendo, ó? Queimou, o coração não vai bater mais fora da parte onde ele deveria gerar o nódulo, o estímulo elétrico do local correto, né? E o marca-passo cardíaco, que a gente já falou, como um estímulo externo das conduções. Deixa eu voltar para o Flutter. Depois do Flutter não tinha mais nada. Gente, alguma dúvida? Não. Nossa, vocês estão mais quietos do que o normal, porque vocês já são uma sala quieta às vezes. Mas hoje vocês estão muito quietos. Dani, para saber a etiologia dessas arritmias, o exame é um ecodoppler? Isso, Fê. Tem que ser um ecodoppler, tá? Bem lembrado. Porque como que eu vou saber da onde nasce esse foco, né? Tem que ser o ecodoppler, né? E outros exames também complementares, né? Como o mapa, né? O eco propriamente dito, ele ajuda também. Então, um acaba complementando o outro, né? Porque se ele não nasce no nódulo sinoatrial, eu preciso saber, né, diante de um mapa cardíaco, da onde que está vindo essa geração de estímulo, ok? E para fazer a ablação, normalmente eles fazem um estudo eletrofisiológico, eu não sei se é esse o nome correto. O que seria isso? Então, esse é tipo... Como que eu vou explicar para vocês de uma forma mais... Sabe quando você faz como se fosse um ultrassom das ondas cardíacas, sabe? Uhum, Só sim. que de forma mais fisiológica, para saber da onde está gerando esse foco cardíaco. Quando eu mostrei para vocês, vou voltar no meu slide do ritmo aqui. Esse slide mostra perfeitamente... Faz um ecodoppler. Não só o ecodoppler.
Esse aqui. Ó, quando eu tenho essa projeção aqui de ter estímulos em outras áreas cardíacas, eu preciso fazer um estudo eletrocardiográfico, né, para saber da onde que está gerando, né? Porque o correto é sair aqui do nódo sinoatrial, né? Então, da onde que está sendo gerado? Eu preciso saber exatamente que é para fazer a ablação do local certo. Muitas vezes, eu digo que grandes chances existem do paciente ser submetido à ablação mais do que uma vez. Porque, como eu tenho focos ectópicos de vários locais, geralmente não é um só, tá? E aqui vocês estão vendo só da fibrilação atrial, mas também acontece da ventricular, tá? Esse estímulo cardíaco que era para começar aqui, ele está acontecendo de vários focos daqui de baixo. Mas é que quando eu falo do ventricular, daqui de baixo, como ele tem um prognóstico muito pior, geralmente esse paciente, quando começa com originar o estímulo cardíaco daqui de baixo, ele geralmente evolui já para parada, tá? Não dá para ficar brincando de originar estímulo cardíaco daqui do ventrículo e ele ficar progressivamente vivendo assim. Geralmente ele já evolui para parada. Agora aqui dá para você viver ainda por um tempo assim, vai viver com uma arritmia, achando que está constantemente apaixonado, mas não, você está com arritmia, tá? Precisa tratar. E aí, uma vez só fazendo ablação não vai dar certo. Vai precisar de pelo menos mais 2 vezes aí, porque eu tenho vários focos ectópicos do coração gerando estímulo, tá? Então eu vou precisar de mais do que de uma terapêutica de ablação. Às vezes, eu já vi paciente fazer até 3 vezes, porque a primeira não deu certo. Não. Beleza. Tudo bem? Uhum. Vocês viram a ablação, o aparelhinho, ele é como se fosse um eletrocauterizador, tipo assim, só para ter uma noção de como funciona, que ele vai lá, né, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai cauterizar, né, porque ele vai abrir e vai cauterizar aquele local, que ele... Então, ele não faz assim uma cauterização tão forte como você está pensando, porque assim, se eu fizer isso de cauterizar, eu necroso o coração, né? Então, na verdade, ele faz como se fosse um choque, né? Propriamente dito, porque que acontece? Se eu deflagrar um choque no coração, em toda a área cardíaca do paciente, o coração fala assim, mas e aí? É para eu parar de bater, então? Porque ele está desorganizado, ele está gerando foco cardíaco, ele está gerando foco de energia para bater em vários locais diferentes. Se você deflagrar o choque, o coração, as células sinciciais não entendem o que está acontecendo. Não é uma cauterização a nível de matar o músculo cardíaco. É um catéter guiado, como se fosse um... Lembra quando eu mostrei o vídeo para vocês de quando o paciente faz a anjo? Sim. É um catéter guiado que vai chegar lá e ele vai deflagrar tipo um choquezinho. Não é um queimar. Porque se você queimar, você lesa o músculo cardíaco. Você praticamente submeteu um paciente a um infarto, tá? Você necrosou o tecido dele, tá? Você dá um choque, mas de uma área focal. É diferente de você deflagrar o choque propriamente dito com as pás. Porque quando você faz isso, você não tem como ser focal. Você faz ele de uma forma inteira. E aí o coração não entende que era para fazer naquele localzinho, visto que eu estou falando que o flutter e a fibrilação atrial tem vários pontinhos de início lá da condução elétrica. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Entendi. Gente, eu tô sentindo falta aqui de alguns de vocês. Tipo, cadê a Roberta? Aconteceu alguma coisa com ela? Não sei. Porque, Edielson, você tá aí?
O Ed, ele estava com problema no microfone, eu não sei se ele conseguiu arrumar. Tá. Porque, ó, eu vou falar alguma... Vocês tiveram alguma dúvida com relação às atividades Querem falar sobre a atividade que eu postei? Então, eu só tive problema na primeira, Pro, que quando eu e a Nícia nós acessamos, ela já tinha fechado. Tá, então faz assim, a gente fica por último. Tá. E aí eu falo com vocês sobre isso. Tá, ok. Bom, na teoria, se hoje fosse a nossa aula de verdade, a gente estaria fazendo a revisão, né? O quiz de revisão. Porque na próxima aula seria a nossa prova, certo? Certo. Eu ainda não sei como vai ficar essa questão de prova, tá? Então, eu estou aguardando ainda alguma condução do que a gente vai fazer. A nossa próxima aula com relação aos conteúdos da prova era o IAM com Supra na verdade, assim, isso faz parte do conteúdo de urgência e emergência, só que eu já dei isso para vocês em saúde do adulto, e fui eu mesma que dei. Então, eu tenho certeza com relação ao que vocês tiveram. Vocês gostariam que eu fizesse uma retomada com isso, ou tá tudo bem? Vai cair na prova? Então, acho que sim. Vai cair na prova. A minha amnésia é um pouco pior que a sua. Eu achava interessante dar uma revisão, sim, porque a gente, que nem a gente que ficou do 9º semestre, a gente não teve, assim, essa saúde do adulto com você e não tivemos esse tipo de matéria, assim. Tá. Então, tá bom, vamos revisar aqui. Enquanto eu abro o slide, deixa eu perguntar. Vocês tiveram tirando as meninas, vocês tiveram alguma dúvida com relação... Deixa eu ativar o modo, eu me sinto uma cantora nessas aulas. Gente, eu estou sentindo falta de vocês. Igor, Rodrigo, não ouço voz. Oi. Estão aí? Michele. Oi, Mi, você está bem? Tô, e você? Eu estou aqui, professor. Ei, Igor. É que aqui em casa são 2 estudandos, né? Aí tem que desligar o microfone. Eu tô aqui, professora. Eu, Rodrigo, tá todo mundo aí fazendo presença. Poxa. Então, eu preciso só saber como que a gente vai conduzir essa parte de prova de vocês. Porque as pontuações eu já lancei tudo. Deixa eu ver onde que tá essa aula aqui. 5 minutos para vocês tomarem uma água enquanto eu abro o eletro, tá? O eletro. Provinha online com a ajuda do Google aqui e tal. Tranquilo. Ah, que bonitinho você. Então, eu não faço ideia, Fê, de como que vai ser isso. Não faço ideia mesmo. Eu gostaria de saber porque... Seria top. O quê? Uma prova online seria top. Mas eu posso falar uma coisa para vocês que eu já percebi? Vocês se sentem muito seguros quando a prova é com consulta, sabia? E vocês não estudam. Quando a prova é sem consulta, vocês vão melhor. Olha. Não, o Pitlogo vai ganhar 1000 pontos, acabou. Mais fácil. Aí caiu na internet.
Gente, a professora sumiu? Acho que a internet dela caiu. Ah, ela deu 10 minutos, 5 minutos para tomar café. Me desculpa, eu fui fechar o slide e fechei todas as abas da internet. E eu caí, mas agora eu voltei, ressuscitei. Mas que bom, porque eu já achei a aula também. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Estão vendo? Não aparece. Eu não tô, não. Não? Peraí. Eu não tô. Eu parei de me projetar para ver vocês. Deixa eu projetar a área de trabalho. Agora sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Bom, eu ainda não. Tá aparecendo um videozinho de um homem careca na sua tela. Você tá conseguindo ver? Ah, tá no do Michel. Peraí que eu vou olhar. Sim. Coração batendo. Bom, então, o paciente chegou na unidade de vocês, e isso eu falo de qualquer unidade, tá? Não significa, professora, eu não gosto de coisa do negócio da faca da caveira que você fala, o meu negócio é estratégia de saúde da família, que você falou, que a gente tem mais autonomia. Eu também vi lá no concurso que o enfermeiro ganhava 10 mil reais, eu vou para a estratégia de saúde da família. Não gosto desse negócio de nada pegando fogo, não. Ótimo, lindo, ok. Só que a gente tem que lembrar que pacientes sofrem de patologia a todo e qualquer instante. Então, você precisa saber, é mandatório que você saiba se posicionar diante dessas circunstâncias. E ele não vem com um letreiro lá escrito, estou infartando, estou fibrilando, estou com TV, estou com AESP, agora é um IAM com supra, agora é um IAM sem supra. Você tem que saber da fisiologia e da patologia, tá, enfermeiro? Porque senão você sai aplicando, sai gritando, chama o SAMU e fica lá sendo um inferleso, tá? É exatamente isso que acontece, infelizmente, tá? Porque é bonitinho só para botar lá no carimbo que é doutor não sei quem, mas na hora da prática não consegue se lembrar das aulas da professora Dani. O paciente chegou lá no sistema para vocês, seja na UBS, seja na especializada, seja em qualquer lugar, referindo uma dor torácica. E aí vocês vão ter que saber diferenciar a dor pleurítica da dor torácica, ainda mais agora, nessa atual conjuntura, onde a gente está se falando tanto das afecções, né, dessa infecção pelo vírus do atual corona, que é o 7º na linha dos coronas, né? Porque ele causa muita tosse, e essa tosse não necessariamente ela produtiva, ela é seca, e aí ela vai ocasionar numa dor pleurítica, não é uma dor torácica. O paciente sabe identificar quando é uma dor torácica de tosse pleurítica, de uma dor cardíaca, de uma angina, que é isso que a gente chama de uma... O que é uma angina instável e uma angina estável? A instável é aquela que vem e vai, e a estável é aquela que permanece. Não, ele não sabe identificar, quem sabe é você, enfermeiro, tá? E aí, ele adentra a unidade, né? Dentro do corpo dele está acontecendo a sístole e a diástole, porém, em alguma área, tá mostrando aí para vocês o vídeo, o ventrículo esquerdo, né? Em alguma área, eu não tenho... a aorta, em alguma área eu não estou tendo suficiente oxigenação. Estão vendo aí as coronárias das artérias, tá? Não tenho oxigenação suficiente. Por que eu não tenho oxigenação suficiente? Esse vídeo, didaticamente, ele é lindo. Vocês estão vendo as estruturas
das coronárias aqui, do sangue sendo levado, e isso daqui é uma artéria, não é uma veia. E por que eu tenho certeza disso? Porque as veias, elas têm dentro daqui da sua estrutura, vocês conseguem ver a minha mãozinha quando eu passo aqui? Tique, tique, tique. Estão vendo? Sim. Estou fazendo bolinhas aqui, tá? As veias dentro das suas estruturas, ela tem válvulas, tá? Eu tenho válvulas e essas válvulas servem exatamente para que o sangue flua, né? Porque tudo que sai do meu coração é a artéria, ou seja, o sangue, quando ele desemboca do coração para todas as partes do corpo, ele vai por artérias, ele está saindo. Então, ele está de baixo para cima, é mais fácil sair, né? A artéria, em sua composição, ela é mais grossa, né? Só que o sangue, quando ele volta para o coração, ele tem que ser levado por uma bomba, né? É igual às bombas que existem na parte predial, né? Que eu preciso levar água para os apartamentos que estejam mais em cima, por exemplo. Eu preciso de uma bomba hidráulica. E essas válvulas que tem dentro da veia faz exatamente esse processo, tá? Elas levam o sangue para cima. Elas são mais finas em sua estrutura, mas ela tem essa capacidade de bombear, de ejetar o sangue lá para o coração, para subir, chegar até a veia cava para ser oxigenado novamente. E é por isso que vocês veem que pacientes que sofrem, né, com relação à vascularização dos membros, ele tem esses membros aí edemaciados, membros inferiores principalmente, porque essas válvulas não funcionam como deveriam. E aí ele funciona como um engurgitamento de sangue, fica tudo parado lá embaixo, não oxigenado, né? Então, geralmente, essa perna, e além de ser além de ser demasiado, fica meio roxo, né? Você percebe que ele tem aquela coloração escura, porque justamente ele não sofre a oxigenação que deveria. Voltando, aqui a artéria, geralmente esse paciente que sofreu infarto, né? Ele tem precoce geralmente, quando você colhe a história lá, ele é um hipertenso de base e ele é um dislipidêmico, tá? Ou seja, ele tem desassociação com relação às partes de gorduras no sangue e ele tem essa parte crônica de hipertensão. Toda vez que eu falei de hipertensão com vocês, eu relacionei aquele fluxo da mangueira. Lembra que o fluxo fica mais forte? E aí, esse fluxo estando mais forte dentro das artérias, uma hora, né? Embora essa artéria aqui seja mais forte, mais calibrosa, mais rígida, aqui dentro ela vai romper, tá? Porque ela não aguenta esse fluxo forte, tá? Ela começa a lesionar. E aí a dislipidemia, né, que ocorre quando aquele paciente... eu queria tanto desenhar aqui. Opções de ponteiro! Que legal! Marca texto. Então, ó, aí você ficou lá comendo, né, o que eu tô comendo agora nessa quarentena, tá comendo um monte de coisa de forma desregrada, e aqui na luz da sua artéria vai se formando a sedimentação de placas ateroscleróticas, tá? E aí vai se formando, até se formar uma capa de fibrina. Quando eu venho com esse sangue aqui em alta velocidade, ele começa a lesionar, além de lesionar a parede, ele começa a descascar isso daqui, ok? E aí eu tenho uma ruptura dessa parede. Quando eu tenho a ruptura dessa parede aqui, com o vídeo agora vocês vão... E agora? Eu não sei tirar esse negócio. Vai inventar moda? Aqui, pronto. Ele fica pintado agora? Ó, não esqueçam que isso daqui é pintado. Olha só, eu tenho o espessamento das minhas paredes com a placa aterosclerótica, ou seja, diminui o fluxo, né, ali, porque já que entupi todas as minhas artérias, né, eu não vou ter a passagem do sangue de forma normal. E aí, o que vai acontecer quando eu tenho a hipertensão? Olha só. A luz do vaso, ela é rompida, né? Olha a placa de ateroma dos dois lados das artérias, tá? Olha lá, rompeu o vaso, tá? Olha lá, uma placa sendo formada. Depois vocês vão entender por que eu tenho que usar RTPA. Por que eu tenho que usar
o ativador de plasma, que é o alteplase, o RTPA. Por que não pode ser uma heparina da vida, tá? Porque justamente por esse processo aqui, que eu vou ter essa placa de coágulo feita aqui, formada por essa ruptura aqui da parede, porque juntou um monte de sangue aqui, mas eu tenho junto com isso daqui, essa fibrina dessa placa que ficou aqui, ok? Então, o sangue está passando de forma rápida, porque ele é um hipertenso, lesionou a parede, só que isso é a longo prazo, tá? Então, ele ficou lá sendo lesionado, a luz do vaso acabou sendo formada por várias placas de ateroma, né? A artéria ficou sofrendo esse espasmo que vocês estão vendo, né? E o músculo cardíaco não vai aguentar essa forte pressão aí, né? E em certo momento ele vai parar de oferecer o oxigênio. Ó, teve uma dissecação da aorta ali, ou da coronária, né? E aí o músculo cardíaco para de oferecer oxigênio para o miocárdio, né? Para uma região do sangue propriamente dita. Que eu acho engraçado que agora não sai esse negócio amarelo que eu fiz aqui. Desculpa, uma hora eu vou aprender como tira, tá? Tá vendo aqui, ó, mostrando necrose do coração? Então, quando eu falo de infarto, toda vez que eu disser infarto, eu digo que o meu coração foi lesionado com uma queima, faltou oxigênio aqui, ele deixou de respirar, tá? E qual que é a importância, então, ó, tá vendo? O paciente está anginando, ele leva a mão ao peito, né? Ele tem esse sinal que a gente se chama de sinal de Levine, não necessariamente vai doer só o peito do paciente, tá? Às vezes ele sente uma dor relacionada à mandíbula, né? Às vezes também acompanhada de uma dor epigástrica, que a gente chama de dor na boca do estômago, o paciente fala, tá? Acompanhada também de sudorese ou náusea, tá? Todas essas são características de um infarto, ok? E nessas condições, tempo é músculo. Se está faltando oxigênio nessa área cardíaca, né? Se está faltando sangue, se está faltando oxigenação, eu tenho que lembrar que esse paciente, primeiro, tenho que evitar que ele tenha esforço cardíaco, né? Então, eu preciso economizar, que ele faça algum esforço, economizar músculo cardíaco, senta ele na cadeira de rodas, e eu também vou ofertar medicações que o coração faça menos uso de oxigênio. Vocês vão saber quais são daqui para frente, ok? E aí, eu vou treinar a minha equipe para que eu consiga identificar esses sinais e sintomas antes de qualquer prática administrativa. Ai, não, mas primeiro aqui a gente faz a ficha, depois é que faz o eletrocardiograma. Cara, não perca tempo, tá? Tempo é músculo. Quanto mais tempo você demora para fazer o eletrocardiograma, mais área cardíaca você vai perder. Quando cada área dessa aqui do eletrocardiograma identifica para mim um lado, uma face do coração. É por isso que os eletrodos precisam... Eu tinha agendado uma aula de laboratório com vocês para a gente fazer eletrocardiograma. Eu espero que a gente consiga fazer ainda. Se a gente não conseguir, vocês são meu forever, eu cato vocês no laço e a gente vai para o laboratório, tá? A gente faz essa monitorização do paciente, tem que ser de forma adequada, não dá para ficar colocando o eletrodo lá em qualquer posição, justamente porque eu quero identificar todas essas faces de forma regular. E quando eu falo que o IAM, que é infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, é porque eu estou falando dessa área aqui, ó, supradesnivelamento do segmento ST, é esse pedacinho que eu falo, o ST, tá? Esse segmento aqui, ele fica plano num eletrocardiograma comum. Agora, num paciente que está apresentando um infarto propriamente dito, porque eu tenho dois tipos de infarto, o com supra, né, que ele sobe essa linha aqui, e o sem supra, tá? E aí eu identifico com eletrocardiograma. Em algumas situações, o supra não supra imediatamente, tá? Ele pode suprar depois, mas, gente, o paciente chegou com esses sinais e sintomas, não deixa ir para casa achando que é ansiedade,
achando que são só gases, né? O paciente chegou lá com angina, sinal de Levine, dor epigástrica, sudorese, náusea, senta esse cara lá. Mas o eletro deu normal. Pode ser que seja um sem supra, mas pode ser que vai suprar depois, tá? Então, eu verifico o eletrocardiograma. Aqui eu tenho um eletro de AM com supra de ST. Agora eu já sou treinada, eu consigo observar, mas, gente, até técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, quando é bem treinado pela sua equipe, por vocês, enfermeiros, eles conseguem bater o olho e identificar onde que está o supra, tá? E aí ele já leva esse paciente para a sala vermelha, para onde quer que seja que eu preciso levar ele para inserir ele no protocolo, tá? Porque esse protocolo faz parte da linha do SUS, tá? Não é porque o meu município é mais rico, meu município é mais pobre, não. Ele faz parte das boas práticas do princípio do SUS, a linha de cuidado cardíaca, tá? Então, esse supra tá indicado aqui, em V4, em V2, em V3. E o que ele identifica para mim? Que a área de septo baixo, a área de septo médio, e qual que era a outra que eu tinha falado que estava soprado? V4, V2 e V3. Essas duas aqui. Septo médio e septo baixo foram as áreas acometidas por esse paciente desse eletrocardiograma. Estão entendendo por que eu preciso identificar, monitorizar bonitinho o paciente antes de fazer o eletrocardiograma? Tá? Porque ele vai mostrar para mim aonde que esse infarto está localizado, tá? Não é em qualquer lugar que eu ponho, mesmo porque se você colocar em qualquer lugar, o eletro não vai sair bacana, tá? O médico vai bater o olho e falar, então, não estou entendendo nada. Oi. Deixa eu só uma informação. A alteração na aferição de pressão? Não necessariamente. É que assim, na maior parte das vezes, esse paciente vai chegar hipertenso para você. Porque é uma proteção cardíaca, né? O sistema, o que ele pensa? Bom, tá faltando fluxo no coração. Então, o nosso sistema, que é inteligente, ele fala, bom, você tá faltando sangue, então eu vou bombear mais sangue. E diga-se de passagem, esse paciente já é hipertenso. Mas não é uma regra de bolo. Tá? Ele vai estar, é uma condição secundária, ele vai estar sentindo dor, então ele vai ter taquicardia e vai elevar a pressão arterial. É uma condição secundária, não é porque elevou a pressão que ele vai sentir, que ele vai desencadear o infarto. Você viu que eu tenho predisposição a isso, ou seja, ele é dislipidêmico, ele é hipertenso, é obeso, tabagista, e aí eu posso ter condições de desenvolver isso, mas não necessariamente ele vai estar com pico hipertensivo para estar apresentando o infarto, tá? Entendi. E aí, nessa terapêutica, eu tenho duas condições. Ou eu faço a fibrinólise, trombólise, que eu vou diluir aquele coágulo que estava lá apresentando, ou eu faço a angioplastia, ou eu faço os dois, porque às vezes fazer só a fibrinólise, que é usar a parte química para diluir, lembra que eu mostrei para vocês com o vídeo lá, que formou o coágulo, formou a placa de fibrina? Eu não consigo diluir aquilo ali, eu preciso dar acesso ao sangue para que o coração seja oxigenado. Só que tem uma coisa, hein? Esse paciente chegou com dor cardíaca, eu tenho um tempo para fazer isso. Superior a 12 horas, não dá tempo mais de fazer nada, já era. Um pedaço do seu músculo morreu. Aqui jaz um músculo cardíaco. Antes disso, eu posso aplicar essas duas terapêuticas, tá? Só que aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão. Como que eu vou escolher uma ou outra? Depende do ambiente que você está também, tá? Vamos supor que você esteja, o paciente chegou lá, tem 11 horas e 30 minutos que ele está sentindo dor. E aí eu faço o quê? Mando esse paciente para angioplastia correndo? Gente, lembrando que a angioplastia é feito num setor que eu preciso de... Eu ia falar hemodiálise, não é hemodiálise, é o setor de hemodinâmica. Então, eu preciso de um médico especialista para fazer isso. Eu preciso que esse médico esteja lá. Na maioria das vezes, eles estão à distância, sobre aviso. Em 30 minutos, eu vou garantir que o transporte leve esse paciente até a hemodinâmica e ele seja, o tempo porta-balão dele seja efetivo?
eu não posso brincar de arriscar, tá? Então, se eu só tenho 30 minutos, eu faço a fibrinólise, ok? E aí eu começo usando algumas medicações que, via protocolo, são usadas comumente, como o AS, né? Quem nunca brincou de tomar AS na infância, tome, porque senão você não teve uma infância feliz. Eu vou usar 300 miligramas de AS, né? E o clopidogrel, que eles vão atuar aí como coadjuvantes de antiagregante plaquetário. O clopidogrel, ele é propriamente dito antiagregante plaquetário, e o AS vai atenuar nessa circunstância aí de diminuir esse fluxo aí que provavelmente esteja comprometido. E aqui tem a fibrinólise, o RTPA propriamente dito, tá? Aqui à esquerda da tela de vocês tem a tenecteplase, né? Ou metalise, nome comercial, que é utilizado nos serviços pré-hospitalares. Então, o SAMU utiliza a tenecteplase, porque ela já vem pronta. Eu não preciso diluir nem nada, tá? Eu faço só a aplicação no paciente. Em contrapartida, eu tenho aqui do lado direito do vídeo a Actilise, nome comercial, nome convencional dela é Alteplase, tá? E eu utilizo esses 2 frascos aqui, e aí eu tenho que diluir, eu tenho todo um preparo para ela. Então, primeiro eu faço os 45 minutos de um frasco, depois os 45 minutos de outro frasco. Ela é um pouco mais difícil de utilizar, por isso que ela é para ambiente intra-hospitalar. E por que eu opto primeiro em fazer a angioplastia e depois, talvez, eu faça a parte medicamentosa, a parte química? Porque em algumas circunstâncias, fazer só a parte química não vai ser necessário. Eu tenho mais probabilidade desse paciente ser efetivo na terapia fazendo a ângio do que só a medicação. Eu utilizo a medicação, como eu falei para vocês, nos casos do tempo dele estar estourando, porque muitas das vezes eu acabo tendo que usar a medicação mais a ângio. E aí, um adendo, 2 frasquinhos desse aqui custa R$2.000, tá? Cada frasquinho, R$2.000 esse, R$2.000 esse. Eu uso 2 frascos para paciente acima de 70 quilos, ou seja, paciente que está infartando acima de 70 quilos, custa R$4.000 para mim no sistema, tá? Do intra-hospitalar. Então, é uma terapêutica cara, eu preciso prestar bem atenção antes de usar. Vocês estão aí, gente? Sim. 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 Aqui tem uma ângio para vocês verem. Olha a placa de ateroma afinando aqui, ó, o fluxo venoso, tá vendo? O fluxo arterial, desculpa. Então, na ângio, eu vou fazer a inserção desse catéter, seja via femoral, seja aqui via radial, tá? Geralmente eles preferem aqui. Aí eles fazem a introdução de um catéter. Esse catéter, ele percorre toda a área aqui, ó, subindo pela artéria abdominal, chega lá no coração, e aí ele observa aonde primeiro ele faz a parte diagnóstica, né, aonde é que foi que o fluxo parou de ser interrompido, né, e aí depois eles entram com esse catéter, né? E esse catéter vai chegar lá na área onde o fluxo deixou de ser ofertado, que foi por isso que ocorreu essa isquemia, né? E aí, uma vez chegado nesse ponto, eles vão fazer a implantação do que se chama de stent. Vocês vão ver, olha, aí é depois do procedimento, ó, tá vendo? Que bonitinho. Aqui ele mostra, ó, o bloqueio da circulação, ó, tá vendo? Não tá descendo o sangue aqui. Aqui a minha obstrução, tá? Por isso que eu falei que vem a parte diagnóstica primeiro, e depois vem a parte terapêutica. Então, ele entra com o catéter, vem até aqui, aí ele já traz o stent na sua extremidade, que é uma molinha. Primeiro ele infla o que ele tem aqui na extremidade, para que eu consiga ter o fluxo restabelecido, né? Uma vez que eu não comprometa essa circulação para voltar e não ter mais essa isquemia, e depois eu faço o implante do stent dessa molinha que vai se fixar nas paredes aqui, ó. Tuf.
e feito a anjo, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades, fazer a anjo ou fazer a parte farmacológica, ou os dois, tá? Então, diga-se de passagem, vou encerrar aqui. Ok? Descobri como tira a tinta da caneta. Eu preciso, então, identificar... e o IAM sem supra, né? Que esse daí eu falei com supra. Vou ligar minha câmera aqui. No IAM com supra, então, eu identifico isso com a linha eletrocardiográfica do paciente, né? E eu faço essa terapêutica. O atenolol e o propanolol, ele é utilizado para que o coração otimize a sua propriedade, diminuir a contratibilidade, para que ele não fique precisando tanto de oxigênio. Lembra que eu falei que eu preciso diminuir o paciente com relação às suas atividades? Então, não dá para ficar perguntando, senhor, agora o senhor pega esse seu documento e vai lá fazer o seu eletro, andando. Só que não, né? Diminui o esforço cardíaco, diminui o estresse do paciente, coloco ele em cadeira, né? Faço o eletrocardiograma, né? E aí depois que se ele for protocolado ou não para esse IAM, e aí eu coloco ele lá sobre a linha de cuidado do protocolo. E aí as medicações AS, clopidogrel, posso utilizar atenolol também, e o propanolol para diminuir a oxigenação do músculo cardíaco nessas batidas para ele sofrer menos, ok? E eu oferto O2 se o paciente estiver em fase de suplementação necessária, tá? Não vai me tacar O2 se o paciente não estiver necessitando. É uma mania que a enfermagem tem de enfiar o catéter nos pacientes sem necessidade. Acesso calibroso, tá? No paciente do lado do protocolo que... Ai, meu Deus, me fugiu o lado agora. Me bateu uma demência, me ajudem aí. É do lado esquerdo que eles pedem, né? O acesso calibroso? Direito. Gente, eu sei que vocês sabem, me ajudem. Ninguém? Então tá, vou deixar para a próxima aula, então. É solicitado que peçam que o paciente já vá com acesso calibroso, mas no membro diferente que ele possa sofrer a anjo, tá? Então, ele é puncionado do lado direito. Outra coisa, se esse IAM for sem supra, né? O paciente fez o eletrocardiograma e não suprou. E aí, o que eu faço? Ele continua com essas dores, né? Ele continua referindo isso, mas o eletrocardiograma não suprou. Aí eu vou pedir as enzimas cardíacas, tá? CPK, CKMB e a troponina. E aí eu serio isso de 4 em 4 horas em 3 fases, tá? Ou seja, o paciente vai ficar 12 horas comigo, uma na primeira 4 horas, mais 8 horas, 12 horas, e eu colho 3 enzimas, CPK, CKMB, troponina, e junto eu corro um eletrocardiograma para evidenciar se esse paciente não teve nenhuma alteração cardíaca com relação ao supradesnivelamento, ok? E aí eu vou tratar esse paciente com relação às causas subjacentes, né? Eu vou tratar ele como um infarto sem supra de ST, ok? Porque eu vou ter essas duas modalidades, então. Mas no supra de ST, eu vou deixar bem claro, não precisa de enzimas. Suprou, é só isso que você precisa para colocar ele dentro de um protocolo. Mais nada, ok? Gente, fala comigo. Ok. Professora, uma dúvida. A senhora falou assim que a gente tem que saber exatamente os sintomas e referente à dor, essas coisas assim que o paciente tem. Como eu não sou da área, eu não entendo. Né? A gente vai muito pela pesquisas de livros, do que vocês passam para a gente. Mas como que seria exatamente isso? Ele tem uma falta de ar, a dor no peito que ele tem, como que a gente diagnostica, além do processo de oxigenação, tudo. Como que a gente faz isso?
Então, no caso do IAM, é bem clássico, né? É o que eu tinha até mostrado no vídeo. Ele chega com sinal de Levine, aquela dor assim, ele chega bem mais encurvado. Ele fala que ele tem essa dor na região epigástrica aqui, do que a gente popularmente chama de boca do estômago, né? Uma sudorese intensa, às vezes palidez cutânea. Em algumas circunstâncias, dói a região mandibular também, porque essa dor chega a irradiar, ou para membro esquerdo também, ok? Então, eu preciso identificar esses sinais clássicos, que é a dor precordial muito forte. Eles evidenciam que essa dor é bem característica de aperto e queimação, tá? Então, esses são os sinais clássicos para infarto. Entendi. Tudo bem, gente? Tudo bem. Ok. Sim. Alguma dúvida? Não. Não, Pro. Não, mas eu preciso estudar muito. Mas eu estou aqui para tirar dúvida, viu? Para vocês queiram. Estou estudando. Mas ó, essa aula vai ficar gravada. Depois eu vou converter e vou colocar ela no aba de vocês, tá? E aí fica mais fácil. Eu vou ver se essa semana eu tenho alguma devolutiva com relação à prova de vocês, e aí a gente vai se falando, tá bom? Beleza. Tá bom. Ok. Eu tô preocupada só em relação a alguns alunos que, tipo, não me entregaram atividade nem do B1, nem do B2, e aí vem ficar sem pontuação nenhuma. Então, deixa eu só pegar aqui a minha relação de notas que eu publiquei. O primeiro exercício que a senhora deu, a gente não conseguiu enviar, eu, a Débora, acho que o Almerindo, porque a gente não estava dentro do grupo, né? Daí a gente não conseguiu ver a questão. O Almerindo eu cheguei até a conversar com ele. Agora, é isso que eu vou falar para vocês, gente, que isso vocês já sabem. Não deixa de entrar nos grupos. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula. E aí, quem está com problema de atividade comigo, fica para a gente conversar, tá bom? Tá, beleza. Ok. Tá bom. Gente, obrigado por hoje e a gente vai se conversando no meio da semana, tá bom? Valeu, Dani, obrigado. Obrigada a você, Fê. Tchau, Bruno. Obrigada. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, Pro. Obrigado. Bom dia. Tchau, obrigada a vocês. Bom dia. Tchau, Pro. Obrigado. Obrigada a você, Douglas. Tchau, Pro. Tchau, bom dia. Bom, então eu vou falando. Vamos lá. A primeira atividade, essa disciplina de urgência e emergência, ela vale 1000 pontos, certo? Ai, que o pessoal já está saindo, acho que eu já posso parar a gravação. Então,